Nas décadas futuras, as tecnologias de realidade virtual passarão por avanços promissores. Entretanto, até que ponto a realidade virtual será desenvolvida daqui a centenas ou milhares de anos? E qual seria o caminho lógico para alcançar esse estágio? Este vídeo irá abordar esses assuntos. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos exclusivos. Agora, vamos começar. No ano de 2030, os dispositivos de realidade virtual com resolução 8K são amplamente utilizados. As telas mais recentes para a realidade virtual possuem uma resolução de 8K, o que significa 4 vezes mais pixels do que as telas 4K. Ao utilizar esses dispositivos, a visualização de personagens, modelos e objetos de perto não terá interrupção de pixels, portanto a resolução gerada terá detalhes e realismo impressionantes. Além disso, devido às melhorias nos equipamentos, os jogos de realidade virtual possuirão quase nenhuma latência e um amplo campo de visão. Alguns trajes ápticos foram substituídos por malhas de eletrodos para proporcionar maior conforto e comodidade. No ano de 2030, muitos dispositivos de realidade virtual agora incluem interfaces cérebro-computador. Os headsets de realidade virtual agora oferecem opções de interface cérebro-computador, permitindo a gravação dos sinais elétricos dos usuários e a realização de ações apenas por meio do pensamento. Tiaras e pulseiras com sensores não invasivos tornarão as escolhas preferidas para o uso generalizado de interfaces cérebro-computador. Esses dispositivos escaneiam e convertem os ritmos acústicos, como beta e gama, envolvidos na resolução de problemas e tarefas de orientação, traduzindo as intenções dos usuários em ações. As interfaces cérebro-computador em si não processam os sinais, eles os enviam para as unidades de processamento que decodificam os dados. Os desenvolvedores de jogos e criadores de conteúdo de realidade virtual também têm a capacidade de rastrear e analisar os estados emocionais dos usuários, o que possibilita a criação de experiências mais envolventes no futuro. Entretanto, esses dispositivos ainda possuem funcionalidades limitadas e há alguns problemas com o controle de objetos em ambientes virtuais e jogos de vídeo. No ano de 2030, os mundos virtuais são consideravelmente maiores do que nunca. Agora é possível criar mundos de realidade virtual extremamente amplos e altamente detalhados. Isso se deve, em grande parte, ao desenvolvimento da tecnologia 6G, que é 100 vezes mais rápida do que o 5G, e suporta terabytes por segundo. Essa velocidade é fundamental, pois um número cada vez maior de usuários de realidade virtual está utilizando serviços de jogos em nuvem. No ano de 2050, a grande maioria dos óculos de realidade virtual vem com resolução de 16K como padrão, o que é 4 vezes mais pixels do que os monitores de 8K de 2030, e mais de 16 vezes de pixels dos dispositivos de 4K do início dos anos 2020. Essa resolução de 16K oferece um nível de fotorrealismo praticamente impossível para o olho humano distinguir do mundo real. Ao mesmo tempo, as placas gráficas autônomas possuem mais de 10 petaflops de poder de processamento, o que é 1000 vezes mais poderoso que as placas gráficas de última geração do início de 2020. Em 2050, todos os óculos de realidade virtual virão com algum tipo de interface cérebro-computador. As interfaces cérebro-computador, que eram consideradas nicho experimentais na década de 2030, estão sendo substituídas por versões muito mais sofisticadas. Essas interfaces oferecem uma troca bidirecional de informações, enviando ondas para o cérebro e transmitindo sensações visuais, auditivas e outras para o usuário, de forma única para cada indivíduo, pois dependem da estrutura do cérebro. Nos jogos, é possível manipular objetos usando os sinais aéreos, o que é particularmente importante em jogos como Star Wars, onde é possível jogar como Jedis e Siths com habilidades de força, e no jogo Matrix, onde é possível interpretar o papel de Neo. Além disso, os dispositivos permitem que os usuários se comuniquem uns com os outros, em jogos e experiências de realidade virtual por meio de pensamentos relativamente simples, embora esse recurso ainda seja preciso ser refinado ao longo de algumas décadas. No ano de 2050, os mundos virtuais são muito mais realistas. Com o lançamento do Unreal Engine 8,
Torna-se mais fácil e rápido para os estúdios de jogos e criadores independentes construírem grandes e realistas cidades virtuais, totalmente exploráveis em termos de lojas, escritórios e outros tipos de interiores. Além disso, florestas inteiras podem ser renderizadas com precisão submilimétrica, exibindo características únicas e aleatórias, como marcas de folhas individuais ou picadas de insetos. A variedade e o realismo também são evidentes nos modelos de personagens, onde as redes adversárias generativas podem gerar uma variedade quase infinita de atributos físicos, como rostos, cabelos, tipos de corpo e roupas. Essa capacidade é possível graças ao uso de grandes recursos visuais alimentados nestas redes neurais. Além disso, os gestos, expressões e ações dos personagens são aprimorados, tornando-os mais fluidos e realistas. Embora as animações dos personagens ainda não sejam 100% realistas nessa fase, elas estão incrivelmente próximas. 2060. Com a versão mais recente do MetaHumanus, é relativamente mais fácil construir centenas de personagens únicos e não jogáveis, ao mesmo tempo em que cada um tem personalidades e vida únicas. Além disso, graças a uma versão moderna de um modelo de linguagem semelhante ao do GPT-3, do início dos anos 2020, os personagens não jogáveis agora podem gerar e sustentar recursos naturais matizados e conversas indefinidas, com o uso de algoritmos de aprendizagem profundamente poderosos e responsivos na nuvem. O áudio em geral é mais rico, mais atmosférico, mais variado e realista. As ondas sonoras podem ser manipuladas em detalhes requintados enquanto saltam em ambientes virtuais. E são influenciadas por diferentes objetos, texturas de superfície e condições climáticas. No ano de 2060, os óculos VR apresentam vários modos de exibição. Os modos de exibição dos óculos VR incluem o modo de realidade aumentada que permitirá com que as lentes sejam transparentes para que você possa ver hologramas. O modo de realidade misturada, para que você possa ver objetos virtuais realistas em um mundo real que parece obedecer às leis da física. O modo de realidade virtual tem uma camada opaca de prata sobre os óculos, para que você possa mergulhar totalmente em um mundo virtual. Nos modos de realidade aumentada e mista, você pode visualizar um painel, onde poderá manipular vários aplicativos e arquivos usando sua atividade cerebral. É por causa desses recursos que os óculos VR são considerados o próximo passo da evolução depois dos smartphones. Os fones de ouvido que acompanham os headsets de realidade virtual são quase invisíveis e funcionam com tecnologia de condução óssea. A lente de contato VR é outra área que está sendo adotada gradualmente. No ano de 2060, toque, cheiro e paladar realistas agora são possíveis na realidade virtual. Os trajes ápticos agora funcionam usando exoesqueletos para simular o toque ou podem estimular as terminações nervosas, para causar contrações musculares. Por causa dessa tecnologia, você pode sentir sensações como frio e calor em regiões precisas do corpo com precisão submilimétrica. Você pode diferenciar claramente entre ser socado ou acariciado em um ambiente virtual. E você pode sentir a sensação de uma brisa suave ou a sensação de nadar em um lago virtual. Além da tecnologia áptica, o olfato e o paladar também são digitalizados. Cheiros digitais, gostos, começam a ser adicionados aos ambientes virtuais e são acessíveis por meio de sinais de interface cérebro-computador. No ano de 2100, a popularidade da realidade virtual de imersão total aumenta significativamente. A RV envolve a introdução de bilhões de nanorobôs no cérebro, os quais são programados para operar simultaneamente. Esses nanorobôs são de tamanho extremamente reduzido, de forma a não interferir nos sinais elétricos do cérebro e não causar danos devido às suas funções limitadas. Os implantes, de maneira geral, são adaptados individualmente à estrutura física única de cada pessoa, ao contrário dos capacetes de RV retratados em obras de ficção científica. Os nanorobôs operam bloqueando todos os estímulos sensoriais e substituindo-os temporariamente por alternativas para os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Em outras palavras, por meio de um programa de computador, os usuários experimentam sensações que os fazem se sentir completamente conectados a ambientes virtuais. Como resultado, as experiências de RV tornam-se indistinguíveis da realidade. Alguns usuários relatam que poucos segundos após imergir nessas experiências, esquecem-se da existência da realidade.
Isso ocorre porque essas experiências geralmente incluem controle de escape cronometrados e facilidade de uso, evitando que os usuários fiquem presos nelas indefinidamente. Em 2100, todas as experiências de RV possuem gráficos fotorrealistas, de modo que os usuários não se percam em suas experiências. Graças a essa tecnologia, nos jogos os jogadores podem se comunicar uns com os outros por meio de pensamentos intensamente complexos. Décadas após todos os jogos de vídeo não RV voltarem-se fotorrealistas, todas as experiências de RV são capazes de atingir 100% de fotorrealismo. Isso ocorre porque o poder de computação de R$ 1.000 agora equivale a 1 bilhão de vezes a inteligência humana na Terra. Computadores do tamanho de laptops neste ano podem realizar em menos de 10 microsegundos todo o pensamento humano dos últimos 10.000 anos. Essas experiências de RV são tão convincentes que levam os seres humanos a questionarem se sua própria realidade pode ser virtual. No ano de 2100, personagens em mundos virtuais e videogames são tão inteligentes quanto seres humanos reais. Está se tornando comum encontrar personagens em mundos virtuais e videogames que exibem inteligência interpretada à humana. Esses personagens são capazes de realizar uma ampla gama de atividades, resolver problemas de forma criativa e demonstrar emoções. Nessa fase, até mesmo a inteligência artificial geral está começando a se tornar possível para personagens não jogáveis. Isso está levando que as pessoas encontrem mais apoio emocional em personagens virtuais do que em outros seres humanos. No ano de 2100, os mundos virtuais agora têm o tamanho de um planeta. Avanços em memória, velocidade de internet, computação em nuvem e outras áreas permitem que mundos virtuais do tamanho de um planeta se tornem comuns. Isso acontece por conta da parceria de várias empresas ao longo de décadas, fazendo com que muitos desses mundos sejam modelados depois do planeta Terra. Com inúmeras alterações aplicadas a eles como tamanho, variações de paisagem e tempo para tornar esses mundos mais interessantes. Este desenvolvimento revoluciona o mundo aberto e os jogos de RPG. Obrigado por nos assistir até o final.